da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Escreve São Paulo no começo da Epístola aos Tessalonicenses: o nosso anúncio do Evangelho aconteceu entre vós não só com um discurso, mas com poder, com o Espírito Santo e com muita força de persuasão. Tanto assim que vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, e vos tornastes um modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Na verdade, partindo de vós, a palavra do Senhor não ecoou somente na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus se propagou tão bem por toda parte que nem precisamos mais falar. São Paulo foi, sem dúvida, o que a gente poderia chamar hoje de um grande influenciador. Hoje em dia se fala, dos grandes influenciadores digitais, pessoas que dão a pauta de comportamento, de estética, de arte em geral, de humor. E São Paulo, sem dúvida, ao longo da sua vida teve um impacto, digamos assim, na vida de milhares de pessoas com as suas pregações. E aqui, nesse começo dessa que é talvez a epístola mais antiga do Evangelho, alguma disputa entre os estudiosos se é essa ou Gálatas, mas das mais antigas suas, com certeza, a gente encontra aqui esses três elementos que Aristóteles enumera como os instrumentos da retórica. Ele fala, a retórica, essa arte do falar e do persuadir os outros, conta com essas três ferramentas: o logos, o pathos, o logos e o ethos. E que é isso, o pathos é o sentimento, paixão, a emoção. O logos é o raciocínio, a ideia, a lógica. E o ethos é o comportamento, a ética. Aristóteles fala, quando você vai falar algo para alguém, mais fácil é mudar o sentimento dele. A emoção, conta uma piada, ele dá uma risada, ou uma história triste, a pessoa se entristece. Um pouco mais difícil é mudar as ideias, do pathos para o logos, e que a pessoa passa a pensar diferente. E mais difícil ainda é mudar o comportamento dela, o ethos. E tu tem essas três ferramentas, que é a tua empatia, as emoções que você transmite, pathos, as ideias, o raciocínio lógico, e depois o teu próprio comportamento, que é o argumento mais persuasivo, diz Aristóteles, é a ética pessoal, o ethos, a maneira como eu me comporto, que dá testemunho da força que eu abraço aquelas ideias na minha vida. E aqui São Paulo escreve, no grego está lá, não foi só com logos, não foi só com um discurso, mas como também fala o dinamis, a força do Espírito Santo, o grande elemento que dá eficácia para o discurso de São Paulo, como ele mesmo acredita, é um elemento que ultrapassa a análise que faz Aristóteles, a retórica, que é a graça de Deus, que é a ação do Espírito Santo na vida dele, depois no coração das pessoas que estão ouvindo São Paulo. Mas se vê aqui esses elementos também humanos, dos quais o próprio Espírito Santo se serve, que é a força com que ele fala, a convicção, o pathos, a emoção que ele transmite naquilo, o raciocínio, São Paulo usa raciocínios, é o logos, e é lógico, depois o comportamento, vos tornastes modelos, fossem imitadores nossos, começaram a imitar São Paulo, o que ele fazia, a vida dele também transmitia, e eles mesmos, os primeiros cristãos, se tornaram então transmissores com a própria vida, com o seu próprio ethos, de alguma maneira propagavam a boa nova, o evangelho,
Então é interessante, né, analisar esses vários elementos e talvez desses assim o menos importante é o pathos. São as emoções, é o mais fácil, é o mais imediato, mas não tem a mesma força de um raciocínio lógico e muito menos de um exemplo de vida coerente com uma maneira de pensar, né? Agora, pathos tem o seu lugar, não é verdade? Qual é o lugar do pathos? Qual é o lugar dos sentimentos? No fundo é sobre isso que eu queria falar, né? Porque é verdade que nem sempre eles ficam muito bem no Novo Testamento. E mesmo na filosofia, se a gente pensar nos estoicos, eles têm a ideia que é preciso, de alguma maneira, anular as paixões, os sentimentos eles tiram a capacidade de raciocinar com frieza e com segurança e com clareza. E como eu dizia, por exemplo, aos Colossenses, São Paulo escreve: portanto, mortificai os vossos membros, isso é, o que em vós pertence à terra. E ele faz uma listinha: a porneia, imoralidade sexual, impureza, paixão, pathos, é a palavra que ele usa, os maus desejos, epithemia, especialmente a ganância, que é a idolatria, filargia, né? A ganância, a avareza, amor à prata, né? Filargia. Mas aí no meio apareceu pathos, as paixões, os sentimentos nesse sentido, dos sentimentos desgovernados. Entre os padres da igreja, os primeiros escritores cristãos, santos, que iam para o deserto lá e viveram como os primeiros monges, né? E eles falam que uma das metas de vida deles era a apatheia, apathos, sem pathos, sem paixão. Um deles, São Máximo Confessor, por exemplo, enumera esses passos no crescimento espiritual, que é: primeiro vem a fé, depois vem o temor de Deus, eu acredito, e aí eu passo a ser reverente a Deus, me dar conta do poder de Deus e me dar conta dos meus pecados, da feiura da minha vida. Fé, o temor de Deus, o controle das paixões, eu começo a controlar, né, as minhas paixões. Aí a paciência, aprender a sofrer, a esperança, a apatheia e o amor. Ele coloca ali quase no topo, logo depois, abaixo do amor, a apatheia. Claro, em português, eu estou falando a palavra em grego, mas em português o que deu origem à apatia. Há várias palavras um pouco patético, né, que vem dessa raiz grega, pathos. E apatia é uma delas. O apático é a pessoa que não tem sentimentos, né, que está ali parada, meio amorfa, meio depressiva, alguma coisa assim, né? É uma pessoa um pouco apática, não reage muito diante das coisas, ele fica... E, no entanto, no grego ali, dos primeiros padres da igreja, a apatheia era uma meta super elevada. Ele descreve assim: o que é a apatheia, segundo São Máximo Confessor? É uma condição pacífica da alma, na qual ela não é facilmente movida pelo pecado. O que ele está falando? Esse sentido de liberdade que a pessoa alcança com relação às paixões, antes que as carregavam, né, sei lá, no desejo sexual, brigar para provar que eu estou certo, a atração pela comida que me descontrolava, eu comia mais. Então a pessoa, quando ela atinge a apatheia, esse controle das paixões, aquilo nem lhe atinge, né? Ele vê ali, né, um pedaço de bolo que antes ele deixava louco e tinha que comer aquilo, e não, ele se libertou daquilo, da influência desordenada que as paixões tinham sobre ele. Então é uma coisa realmente muito bonita, assim, né? De atingir essa liberdade da alma sobre o corpo, da racionalidade sobre o alto e baixo dos sentimentos, né? Dessas perturbações. Uma alma, diz São Máximo Confessor, uma alma pura, e os puros verão a Deus, os puros de coração verão a Deus, diz o Evangelho. Uma alma pura é aquela libertada das paixões e constantemente deleitada pelo amor divino. Uma meta muito, muito bonita, né? Agora, o problema é o termo que se usa para falar disso, né? Apatheia, porque poderia fazer pensar que as paixões, portanto os sentimentos, são algo de per si ruim e que devem ser ao máximo neutralizados na nossa vida. Quanto menos sentimentos, melhor, mais santo, mais... É assim? Olha, não parece ser essa a mensagem do Evangelho. Não parece ser essa. Quando pergunta a Jesus o maior mandamento, o que ele fala?
amar a Deus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Enrolete psique su, tua alma, psique, enrolete cardia su, o teu coração, nus, né, o teu entendimento. E por coração, que a Bíblia usa muito esse conceito, a gente entende o centro do homem, né, o cerne da alma humana e a fonte também dos sentimentos. E por isso a conversão, a mudança de vida é justamente a mudança do coração. Diz, através do profeta Ezequiel, o Senhor, arrancar-vos-ei esse coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, um novo coração, um coração bom. Não é que vai te jogar fora, como comenta São José Maria. Vejamos bem, Deus não nos declara que em lugar do coração nos dará uma vontade de puro espírito. Não, dará um coração, e um coração de carne, como o de Cristo. Como de Cristo. E vemos o nosso Senhor, Jesus, como de fato, né, ele tem um coração de carne, nesse sentido de que tem sentimentos muito humanos. O nosso Senhor é muito humano, divino, mas ao mesmo tempo humano. A gente vê o carinho que ele tem pelas pessoas, que chegou a ser amigos seus, por exemplo, os irmãos de Betânia, se comovem lá com o choro de Maria, com a morte de Lázaro. Jesus tem uma sintonia ali com aqueles três irmãos, se compadecia dos que sofriam, miséria superturba, compadeço-me da multidão, porque são como ovelhas sem pastor. Defendia aqueles que eram atacados pelos fariseus. Jesus tinha carinho pelas pessoas, tinha simpatia, se entusiasmava com as ações do Pai, como por exemplo, exultou e disse, né, te dou graça, Senhor, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus se alegra com aquilo, vibra com a viúva que joga as 2 moedinhas no templo e tem que chamar todo mundo e elogiar aquela mulher, porque aquilo é uma ação que lhe desperta uma grande admiração. Ao mesmo tempo fica indignado ante a profanação do templo pelos vendedores, sente medo e angústia, como ele mesmo relata no Horto das Oliveiras. Ou seja, Jesus tinha assim sentimentos, e sentimentos intensos. Chora, se alegra, agradece, se compadece, se dá conta. E não parece considerar isso um mal, um defeito, uma imperfeição. Daí que a gente vê que a nossa meta não há de ser suprimir totalmente os sentimentos, mas isso sim, como diz São Paulo, ter os mesmos sentimentos que Cristo. De alguma maneira ter essa sintonia, ter os bons sentimentos, ter sentimentos ordenados, bem organizados, sentimentos que façam sentido. E é bom, portanto, olhar os sentimentos de Cristo, admirá-los e para querer imitá-los, porque é assim, ele é o modelo, Cristo que tem esse coração de carne como o nosso. Escreve em sulco São José Maria: obrigado, meu Jesus, porque quiseste fazer-te perfeito homem, com um coração amante e amabilíssimo, que ama até a morte e sofre, que sente de gozo e de dor, que se entusiasma com os caminhos dos homens e nos mostra aquele que conduz ao céu, que se submete heroicamente ao dever e se guia pela misericórdia, que vela pelos pobres e pelos ricos, que cuida dos pecadores e dos justos. Obrigado, meu Jesus, e dá-nos um coração à medida do teu. Dá-nos um coração à medida do teu. Ele mesmo disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a gente olha para o coração dele e me ajuda, me ensina, né? Me ajuda a ter um coração semelhante ao vosso. A gente peça que não nos arranque o coração, mas que nos dê um coração à medida do seu. Santa Catarina de Sena, que tem uma coisa mística, né? Que Jesus aparece para ela e tira o coração dela. E ela fica sem coração, de uma maneira mística, né? E depois, um outro dia, vem lá, Jesus aparece outra vez e coloca, agora eu vou te dar o meu coração. Aí põe o coração dele no lugar do dela. E ela tem, a partir dali, umas coisas mudam, né? Interessante, o São Felipe Neri também tem o Pentecostes de São Felipe Neri, que vem o Espírito Santo e o coração dele se dilata. Depois, quando ele morre, ele vê que tem as costelas deslocadas, porque de fato tinha ali uma megalocardia, ou como se chama, o negócio tinha um coração maior fisicamente e que fazia com que ele sentisse mais calor, não sei que mecanismos. Mas é interessante, né? Como o próprio Deus brinca
também usando essa imagem, claro, né, o meu coração físico, que a função dele é bombear o sangue para o corpo inteiro, não é ter sentimentos, sentimentos são no cérebro, mas é imagem, a gente usa, né, desde de sempre, porque aumenta os batimentos cardíacos ou diminui, então a imagem do que eu estou sentindo, o coração de alguma maneira denuncia os meus sentimentos, né, um sentimento intenso, e o próprio Cristo, o próprio Deus, entrou nessa simbologia para mostrar isso, que a gente tem que ter o coração semelhante ao seu, ter os mesmos sentimentos que ele, esses bons sentimentos que ele tinha. Os sentimentos muitas vezes vão servir justamente para mostrar o que eu tenho dentro. Quando a gente experimenta uma forte emoção, aquilo torna mais palpável, mais manifesto os meus amores. Se eu choro no enterro, ou eu choro quando perdi um dinheiro, né? Se eu me alegro fortemente diante de um elogio, ou de um amigo meu que diz que vai se confessar. Interessante, né? O que me alegra mais? Ah, legal, vai lá. Me elogiaram, tirei nota 10. Ótimo, é lógico que eu me alegre com isso, mas será que o outro não é mais importante, né? A conversão de um amigo, que uma pessoa conseguiu se curar de uma doença. Os sentimentos, a manifestação, a expressão dos sentimentos mostram, de fato, o que importa mais para mim. No Ana Karenina, um romance de Tolstói, tem lá os amantes, né, a própria Ana Karenina, que o conde Vronsky sofre um acidente no cavalo e ela na hora dá um salto de desespero, e aquilo é um escândalo porque fica patente que tinha um envolvimento emocional com ele que ia mais além do que seria de se esperar, né? Aquilo denuncia o sentimento forte que a dominava por dentro, né? Um amor forte, né? Então os sentimentos de uma maneira servem para manifestar a verdade acerca de nós mesmos, e por isso muitas vezes a gente tem essa coisa, né, da pessoa que é sincera, que é autêntica, que fala o que pensa, que mostra o que está sentindo, como uma coisa boa. E de fato, né, é bom a gente ser veraz e franco, né? Agora, também é verdade que existe uma certa imoderação nos sentimentos que, mais do que nos tornar verdadeiros, carrega consigo uma certa falsidade. E é isso que a gente chama de sentimentalismo. Claro, o sentimento é uma coisa boa, sim, e importante. O problema é o sentimentalismo. Achei interessante um diálogo do Salinger, quando ele namorava lá um personagem, Seymour Glass, namorava uma guria meio boba, assim, meio bastante superficial. Ele que era um homem super profundo. E uma hora lá, a sua noiva mostra para ele uma foto de um gatinho com botinhas coloridas, com meias coloridas. E ela acha aquilo, olha que fofinho, né? Um pouco assim, né? E ele fala, cara, melhor sem as meias, né? Sentimental, né? Mas como assim sentimental? O que é sentimental? Olha, estamos sendo sentimentais quando damos a uma coisa mais ternura do que Deus lhe dá. Deus com certeza ama os gatinhos, mas com toda a probabilidade, não com botinhas coloridas nas patas. Interessante, né? Eu acho o gato, os felinos em geral, bichos surpreendentes, né? Mas também por essa capacidade de como são bons caçadores e tem as garras retráteis, é um bicho assim, muito ágil. Os gatos são máquinas assim de combate, impressionante, né? E é lógico, né, que o gatinho ali de meias coloridas é uma coisa, não foi assim que Deus fez os gatos, não foi para isso, né, para usar meias coloridas, para caçar os passarinhos, sei lá, né, para dar pulos de um galho para outro, para ter uma agilidade incrível, né? Então o sentimentalismo é um excesso de cores, digamos assim, um excesso de ternura nesse caso, um excesso de... E assim como a carência de sentimentos é algo ruim, o excesso também. E no Brasil, num país latino como o nosso, claro, a gente tem que tomar cuidado com os dois excessos, mas me parece que estamos mais sujeitos ao excesso do que à carência de sentimentos, ao sentimentalismo. E às vezes a gente vê na nossa vida como o excesso de sentimentos muitas vezes nos arrasta para lugares onde não queríamos ir, e ser extremamente condescendentes quando deveríamos ser um pouco duros, ou pelo contrário também, né? Uma raiva ali meio descontrolada que me leva a ser extremamente duro quando deveria ser mais compreensivo. E
isso pode se traduzir em pecados, né? Excessiva condescendência conosco mesmos, a preguiça tem algo disso, né? A gula, a luxúria, com os demais, quando justamente não exijo quando eu deveria, não corrijo quando eu deveria. A excessiva dureza conosco mesmos pode ser essa atitude do orgulho ferido diante de um erro, de uma criança que não se dá conta que é normal errar, mas ela fica ali brava, ou com o pai, com a mãe, porque não lhe dá aquilo que ela quer e acha aquilo uma injustiça absurda. Excessiva dureza com os outros é a ira, atitudes violentas. Deixar-se arrastar pelos sentimentos sempre é um perigo e pode levar a grandes problemas. Então é importante sim dominar os nossos sentimentos, educar os nossos sentimentos. Uma pessoa constantemente governada pelo gosto é uma pessoa que vai sofrer muito na vida. Claro, ela pode em cada momento estar buscando ali o que mais lhe apetece, mas é claro, né? Você não estudou, aí não passou na prova e aquilo é um sofrimento. Não foi para o trabalho, não tem dinheiro para não sei o quê, e o filho tal, e é um sofrimento. Uma pessoa que é muito, que se deixa levar pelos sentimentos demais, não vai dar certo, não vai ser feliz, não vai. É preciso superar quanto antes, e é parte do nosso amadurecimento, superar a lei do gosto. A lei do gosto. Não gosto. Eu não vou fazer isso porque eu não estou afim, porque eu não gosto. Claro, uma pessoa assim, uma pessoa imatura. Olha, às vezes não estou afim, não gosto, eu tenho que ir contra o meu sentimento. Eu preferia ficar dormindo agora na cama, preferia comer mais 5 pedaços de chocolate, mas não me convém. A minha razão me diz que não é oportuno fazer isso, que é melhor fazer outra coisa. Mas eu não quero, não interessa. Eu me educo a ser capaz de fazer coisas que não me apetecem na hora, mas que eu quero mais em profundidade. Não é que eu estou sendo escravo de alguém que me obriga, não. Eu estou sendo dono de mim mesmo, a minha vontade que não se torna escrava dos sentimentos. É assim como a gente deve entender. Eu acho interessante pensar nesses 3 componentes da alma humana, as potências superiores e a sensibilidade, né? Como 3 componentes de um reino medieval, a gente poderia pensar, né? Tem lá o rei, o mago, o conselheiro e o bobo, o menestrel. O rei é a vontade, o mago é a inteligência e o bobo são os sentimentos. E o rei, agora ele escuta, né, o conselheiro, o mago, que é o sábio, que estudou os pergaminhos antigos, que conhece a história dos povos e está por dentro do que está acontecendo. Essa é a nossa inteligência que dá elementos para eu decidir. Agora também está presente ali o menestrel, que canta uma música e entusiasma, e o exército vai para a guerra, então ele faz aquela música que é entusiasmante, e aí canta a glória, e aí quando morre alguém a tristeza, as glórias que teve. Tem o seu papel, né? Agora, o bobo tem o seu papel. Sem o bobo, o mago é muito, muito seco, né? A vida ficaria muito cinza. E é preciso o colorido ali, e o entusiasmo, e dar ânimo para as pessoas, para enfrentar os problemas. Agora, o problema é se o rei se torna débil e fraco e não sabe pôr limites ao bobo. E escutar o mago, o conselheiro, quando ele deve escutar. E o que vai acontecer nesse reino? E cada vez o mago vai ficar mais de escanteio, e quem vai governar é o bobo, que o bobo vai sonhar com uma campanha heróica de conquista, mas é uma coisa completamente sem pé na cabeça, mas o rei vai se deixar envolver por aquele sonho louco, e vamos lá, viver a aventura, e eu vou ser o rei mais corajoso de todos, e Alexandre o Grande vai ser fichinha perto de mim. Só que ele sai ali meio sem pensar os meios, se tem condições, se não tem condições, de como é que vai ser a cadeia dos suprimentos, porque isso o bobo não se interessa, né? Isso é do conselheiro, isso é do mago, isso é da inteligência. E aí a coisa vai, aí dá errado, aí volta, aí a depressão, e aí o bobo canta uma música de força, porque... E é claro, né, que o negócio não vai para frente, né? Então, o que é importante fazer? É que o rei seja forte, força de vontade, uma vontade forte, para pôr os sentimentos no seu lugar, que tem o seu papel, tem a sua função, mas não pode ser a de mandar na minha vida. Isso cabe à vontade. Eu tenho que ter uma vontade forte que não se deixa dominar pelos sentimentos. Quando a vontade é fraca, a vida sempre vai acabar numa tristonha negação do eu, porque
porque eu não queria isso, agora tem que fazer, eu não quero trabalhar, não estou afim, poxa, tal pessoa disse que eu fiz errado, eu fico triste porque não recebi um feedback positivo, porque o professor Carrasco me deu 0 na prova, nossa, que mundo cruel. Sempre vai acabar essa tristonha negação, não sabe dizer não para si mesmo, é isso, né? Tristonha negação do eu. Agora, uma pessoa com vontade forte, aí sim, estamos no caminho da gozosa afirmação do amor. Da pessoa que é capaz de amar de verdade, não só de uma maneira sentimental, mas o amor verdadeiro que sim está enraizado na vontade. Porque eu quero amar, porque eu quero o bem dessa pessoa. Por ela eu me sacrifico, por esse meu amigo, por esse meu irmão, pelo meu pai, pelo meu filho. Mas ninguém é capaz de fazer isso com uma vontade fraca, governado unicamente pelos sentimentos. Precisamos de uma vontade forte. Precisamos saber dizer aos nossos sentimentos, pô-los no seu lugar, para que aí sim eles possam ser esse apoio, essa força e não um obstáculo para a nossa vida, para que as coisas funcionem nas nossas relações, na nossa profissão, na nossa vida espiritual. Por isso a gente lê no ponto número 11 de caminho: vontade, energia, exemplo. Sem isso, nem Cisneros teria sido Cisneros, nem Teresa de Almada Santa Teresa, nem Íñigo de Loyola Santo Inácio. Deus e audácia. Regnare Christum volumus. Queremos que Cristo reine. Cita aqui 3 personagens espanhóis, da cultura espanhola, que tem essa marca de uma vontade férrea de levar a cabo aqui os planos de Deus para eles e tiveram vidas marcantes que deixaram impacto ao seu redor, porque tinham isso, né? Vontade, essa vontade forte, ou como dizia a própria Santa Teresa, uma determinada determinação de não parar, ainda que caia o mundo e ainda que os meus sentimentos me arrastem no sentido contrário. As pessoas que fazem grandes coisas são as que romperam o condicionalismo dos sentimentos, que escaparam aos altos e baixos que levam ora a seguir em frente, ora a deixar-se parado em algum canto. Não, a vontade me faz, através da inteligência, conhecer o meu dever e persegui-lo sem negociações, sem hesitar, como diz aqui, né? Sem contemplações, sem ficar parado, perplexo. Isso aqui para fazer? Vamos lá, pronto, né? E esse é o caminho do amor verdadeiro, como a gente já vinha falando. Às vezes a gente vê isso, né, na adolescência, muita efusividade nos afetos. Qual que é o livro do Machado de Assis? Brás Cubas, acho que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele se apaixona pela Marcela espanhola e começa a gastar todo o dinheiro do pai ali naquela moça, e o pai o manda para estudar em Coimbra, para afastá-lo do problema, e ele vai no navio, olhando ali no mar, que onda que ele vai se atirar para se suicidar, porque a vida sem a Marcela não faz sentido, mas vem alguém e começa a conversar com uma pessoa que se distrai, e aí esquece aquele propósito do suicídio, vai lá, estuda, passa um tempo lá, volta depois de anos, cruza um dia com a própria Marcela na rua e fala: eu conheci essa moça, é a Marcela, aquela espanhola, né? Mas já não é nada para ele, né? Como Machado de Assis, ele relata isso, né? Ele retrata como aquela emoção que para mim é tudo no momento, sobretudo na adolescência, isso se faz muito assim, patente, efervescente, e depois passa um tempo e aquilo, não é nada mais, já não sinto mais nada por aquilo antes sentia, né? Isso, assim são sentimentos, na verdade, não que sejam ruins, né? Se apaixonar por alguém, sentir tudo aquilo e a injeção de hormônios que estão envolvidos aí no mecanismo de apaixonamento, ótimo, né? Deus criou assim porque faz parte do jogo. Mas o problema é se eu me apoio só nisso, aquilo uma hora vai embora, sabe? O amor acabou, né? Não sinto mais nada. Não, agora é o momento do amor surgir, agora é o momento do amor começar. Antes tinha um amor sentimento, agora vai ser um amor vontade, que é muito mais verdadeiro, é muito mais sólido, muito mais real. O amor do sacrifício, da entrega. Isso é o que a gente deve buscar. Assim devemos olhar para os nossos sentimentos. Escreve em Forja, São José Maria: não te digo, Senhor, que me tires os afetos,
porque com eles eu posso servir-te, mas que os acrisoles, acrisolar, ou seja, purificar, que os purifiques, que os eleves, para servir-te. Com esses sentimentos que eu tenho, com esse coração humano de carne, para não ser só uma pessoa boazinha, mas ser uma pessoa boa de verdade. Não ser um bonachão, mas ser um santo. Santo. Como Jesus, ter os mesmos sentimentos que Ele. Isso é que nós queremos, os sentimentos de não só de uma adolescente um pouco sentimental, mas de uma verdadeira mãe, de uma verdadeira amiga, de uma verdadeira profissional, de um verdadeiro... Como foi Nossa Senhora? Uma espada transpassará o teu coração? Simeão profetizou a ela a dor que ela ia sentir, os sentimentos terríveis que ela ia experimentar diante da paixão do seu filho. Nesse seu coração imaculado, que amava muito, sem sentimentalismos, mas isso sim, amava para valer, no sacrifício, até o final, até a cruz. Então terminemos olhando para ela, pedindo que ela nos ajude a crescer nisso, a ter um grande coração, à medida do coração do seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda,